deixei claro o que estava acontecendo. Tá. Eu nunca expus isso para os meus pais. Até porque, cara, eu acho que eles tinham mais coisa para se preocupar do que estava acontecendo comigo. Eu acho Bom, que é era um que eu negócio acho que, meu. é que eu acho que esse bagulho aí é muito louco, tá E ligado? vai ficar. Quando eu tava treinando numa academia, eu e um amigo meu de infância, ele me ligou falando, pô, tô morando aí perto de você, vamos treinar, tal. A gente foi numa academia de Kung Fu. A gente fazia Kung Fu e fazia musculação junto. Um dia entrou um cara. Ele era muito mais velho, devia ter uns 50 anos de idade. Ele ficava olhando pra minha cara. Falou, ô, tô cagado, ele se apaixonou. E na época eu nem sabia o que era isso, né? Tipo assim, meu, tá olhando por quê? Deixa o cara. Aí ele se aproximou e falou, eu preciso te levar num lugar. Eu falei, que lugar? Que é isso? Ele falou, não, é sério. Eu preciso que você confie em mim. Você precisa ir comigo. Isso foi numa sexta-feira. Sábado eu tava treinando na academia, ele passou com a mulher e 2 crianças. Ele me viu, ele falou, tô indo num lugar, eu quero que você entre no carro e vá comigo. Cara, na época, super inocente, eu entrei e fui. Ele me levou no Centro Espírita. Na Horácio Laffer, que é a Luz Divina. Fica no Itaim. Na hora que eu cheguei, tinha uma pessoa na porta, recebendo as pessoas. O cara olhou pra mim e falou, que bom que você voltou. Eu falei, não, vai aparecer o Serginho Malandro. Yeah, pegadinha! Voltou como? Nunca tive aqui. Ele falou, que bom que você tá de volta. Eu falei, não, eu nunca tive aqui. Eu entrei, as pessoas que eram atendentes lá me cumprimentavam. Aí eu fui tomar o passe magnético e, cara, eu saí de lá flutuando, assim, a sensação era incrível. Falei, pô, esse negócio aqui é muito legal. Acho que eu vou começar a vir. E comecei a frequentar o Centro Espírita. Achei muito legal. Mas eu não seguia a doutrina. Eu queria o conhecimento dos caras. Então eu comprei todos os livros do Kardec. Eu tinha uma biblioteca assim vasta. Eu tinha mais de 1000 livros em casa. E comprava literatura para tentar entender o que tinha acontecido comigo. O que era aquilo? O que eu estava enxergando? Que tinha que ter uma explicação lógica. Com o passar do tempo, o Centro Espírita já não estava me atendendo às necessidades. Aí um dia eu fui tomar um passe lá. E durante o passe magnético, o cara parou. E não pode parar. O cara parou e me cutucou. Falando, eu queria falar um negócio com você. Falei, outro que vai se apaixonar por mim, eu vou falar que eu tô cagado. Ele olhou e falou, tem um anjo atrás de você. Dentro da crença dele, tá bom? Ele acreditava nisso. Eu falei, ok, e o que eu faço com esse negócio? Ele falou, não sei. Falei, pô, se você trabalha no Centro Espírita, você atende, você tem uma responsabilidade, você não sabe o que eu faço com isso, então, a partir de agora, fica difícil você atender minhas necessidades. Eu levantei, eu olhei para trás e falei, vão para casa. Cara, do caminho do Centro Espírita até a minha casa, eu senti um negócio esmagando a minha coluna, mas ele apertava, uma dor monstruosa. Quando eu cheguei em casa, parou. Parou. Eu falei, mais um ponto de interrogação. Por que isso? Aí eu entrei na onda do esoterismo. Aí comecei a comprar livros sobre magia, estudos de teologia, coisas mais aplicadas. E eu entrei na Ordem Rosa Cruz, entrei em ordens esotéricas e comecei a tentar buscar, por meio dessas ordens, um conhecimento. E é muito interessante o que a gente encontra nessas ordens, cara. É muito legal. A gente fala que é coisa do Satã, coisa do demônio, e não é. Não é nada muito complexo entrar, né? Não. A Ordem Rosa Cruz, não. A maçonaria é um pouco mais. Eu fui chamado pela maçonaria para... Acho que foi a Globe, grande loja brasileira, que me chamou na época. Mas eu não aceitei. Porque o passe custava caro. Os caras estavam querendo o passe para entrar na maçonaria. Entendi. Eu falei, não vai rolar. A Ordem Rosa Cruz, não. Você entra lá, os caras te explicam que tem aqui do lado uma loja. Tem aqui do lado uma loja da Ordem Rosa Cruz. Entendi. E me encantei. E aí comecei a estudar. Você estuda em casa, você não é obrigado a frequentar nenhum lugar, não é obrigado a ter acesso a esse tipo de coisa, só recebe os livros em casa e lê. E qual muito que é a legal. filosofia do Rosa Cruz? A Rosa Cruz surgiu através de um cara chamado Christian Rosenkrantz, por isso que chama Rosa Cruz, Christian Rosenkrantz. Ele era europeu e ele se encantou por meio dos ensinamentos na época da Europa e ele começava a buscar conhecimentos do Oriente. Então trazia muita coisa de egiptologia, coisas que vêm de Ramsés III, que foi quando unificou a ideia de um único Deus no Oriente.
Então ele traz esses conceitos, mas cara, é saber coisas simples sobre o esoterismo. Quem é você? O que é o mundo que te rodeia? Coisas desse tipo. É muito simples. Não tem nenhum problema com isso. Qualquer um pode entrar, tá? Tem uma mensalidade que você paga, que é por causa dos livros, dos gastos de envio e tudo mais, mas não tem nada demais. Aí eu comecei a gostar do negócio. Aí eu fui levado para Umbanda. Cara, aí o bicho pegou. Quando eu fui levado para Umbanda por pessoas que falavam, meu, vai lá, você vai gostar. Eu lembro que para tentar me convencer a entrar no lugar, levaram uns 40 minutos. O que tava te impedindo? Medo. Eu tinha medo. Escutava os atabaques e você via os Exus, você falava, meu, não vai rolar, eu não vou entrar nesse lugar. Nunca. Você sai da ideia mais de um espiritismo mais bonitinho para um negócio um pouco mais violento, uma coisa mais ativa. Entrei, e quando eu vi a energia em volta dos médiums, eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa diferente. E eu me encantei pela magia da Umbanda. Eu achei lindo, cara, a dança, os ornamentos. Você começa a ver que aquilo, entre aspas, é um teatro para verdades que você vai escutar na hora de você tomar um passe lá, conversar com a entidade. Eu falei, pô, acho que eu vou ficar um tempo aqui. Fiquei 10 anos. Ficou um tempinho. E aí eu fui desenvolvendo as 7 linhas da Umbanda, que eles chamam, tá? São 7 linhas, são 7 pilares regidos por orixás. Então você tem Oxóssi, você tem Exu, você tem o Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, que são arquétipos criados pela Umbanda. A Umbanda surgiu em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. Por quê? Porque um cara tava lá e viu um caboclo. Ele falou, pô, o que é isso? É um demônio. Não. E aí começou a trazer. Porque você vai pra África, não existe isso. Você não chega lá e fala, ô, traz um boiadeiro aí. O cara, boiadeiro na África? Não existe. Então você começa a entender que aquilo são arquétipos criados para fazer com que espíritos que estejam aqui trabalhem. Como eles perderam a sua consciência e estão vagando por aí, eles se tornam ferramentas para esses orixás, para poder ajudar as pessoas que estão lá procurando ajuda. Entendi. Ponto, acabou. Então você está falando com um preto velho, ele nem é preto nem é velho. Não é. Mas o cara tá lá para te ajudar. Claro, não é questão egóica. Eu quero uma casa, eu quero uma mulher, me dá dinheiro. Não. Mas ele vai lá para te escutar. E muitas vezes só o ato de escutar já te ajuda muito. Porque pelo menos alguém está te ouvindo. Às vezes a maioria das pessoas não tem alguém para conversar. E busca amparo nesses lugares. E é legal. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa fila para tomar passe. Eu geralmente fico quieto, fico de cabeça baixa, não falo com ninguém. Aí eu tomei um arrepio do lado esquerdo. Eu falei, lá vem. Aí eu olho. Cara, tem um cara, parece um mouro. Vestido de cigano. Aí eu tomei um tranco, passou uma funcionária da casa, eu segurei ela e falei, me tira uma dúvida. Tem alguém do meu lado? Ela falou, tem, o seu cigano. E saiu. Eu falei, desde quando eu tenho cigano? Eles se apoiam nas pessoas que têm essa sensibilidade para poder ajudar. E eu comecei a desenvolver, comecei a incorporar e comecei a atender. Cara, eu fui trabalhar no Jardim São Luís, que é um bairro tomado por traficantes. E lá tinha toque de recolher. Mas foi a casa mais bonita que eu já vi. Era uma casa muito antiga, teto destruído, tal. Eles estavam precisando de ajuda financeira.